Eu fiz uma série de modificações já para deixar pronto a parte de conexão com o Firebase, mas a gente vai passar por essas modificações. Eu vou explicar passo a passo o que eu fiz para estar funcionando e daqui para frente eu vou fazer tudo com vocês, o que precisar ser feito na parte do app de mensagem mesmo. Mas agora se eu vier aqui e se eu colocar esse telefone para estar acessando meu banco e colocar a minha senha, ele já está validando meu login e já está me concedendo acesso caso eu tenha acesso ao meu login. Vamos entender agora como eu fiz essas modificações. Primeiro de tudo, nosso app.js, nos nossos componentes, em todos os nossos componentes, a gente vai passar um parâmetro chamado Firebase. Esse parâmetro Firebase vai receber o nosso Firebase que foi importado lá no cabeçalho da nossa classe app.js. Então, esse Firebase aqui é uma variável e essa variável está sendo passada por inteiro para os componentes para a gente estar trabalhando isso dentro dos próprios componentes. E para a gente conseguir fazer um login, primeiro a gente tem que ter o usuário cadastrado no nosso banco de dados. Então, a gente vai logo para o nosso componente de cadastro. Vamos ver o que eu fiz lá para estar funcionando. Eu fiz uma modificação simples aqui, que antigamente existia um dis.props.alterar página, chamando a tela de login aqui também. O de vocês, se vocês seguiram o curso até aqui, ele vai estar o dis.props.alterar página login aqui. No lugar, quando ele clicar em btn cadastrar, que está sendo chamado através do método handler alterar página, que esse handler alterar página está sendo chamado no on-click dos dois botões. Então eu estou interceptando o ID desse botão através do target, que vem no event. Se ele for btn cadastrar, ele vai executar esse método para mim, que é o dis cad usuário. Eu já instanciei esses métodos no meu constructor, dis cad usuário igual a dis cad usuário by de dis. Não se esqueçam de fazer isso. E eu criei o meu método, cad usuário. O que cad usuário vai fazer? Eu peguei através das minhas props a variável Firebase. Essa variável Firebase me concede acesso total ao banco de dados. Então eu pego o banco de dados e pego essa referência. Na referência eu estou passando o nome da tabela que eu quero mexer, o nome da collection que eu quero mexer, /1. Esse /1 é o ID que hoje já existe dentro do nosso banco. Então eu tenho usuários 1. Se eu clicar no 1, ele mostra pra gente. Então, é o nosso banco, que é toda essa parte de trás.com /usuários /1. Então, eu estou passando aqui nesse comando o ID que eu quero manipular. E no /1, eu mando ele fazer um insert, no caso, dar um set. O set está passando um objeto JSON, onde eu estou montando esse objeto JSON passando os campos. Então, telefone, nome, senha e acesso, todos separados por vírgula. E aí eu estou pegando pelo JavaScript puro. Aí nesse momento eu te indico estudar JavaScript puro para você conseguir ter acesso a esses dados, porque
O React resolve muita coisa, mas em algum momento você vai ter que usar o JavaScript puro para poder estar acessando propriedades de alguns elementos do próprio HTML. Então, estou acessando o document, aí eu quero o getElementById e quero o ID dos elementos que eu já dei. Por exemplo, em telefone, eu já dei um ID para ele de em telefone, em nome, em senha 2. E eu quero o valor que tiver contido nesses caras. No caso, como eles são inputs do tipo texto, vai ter sempre alguma coisa digitada neles. Eu monto esse objeto com as chaves. E depois das chaves, eu ponho uma vírgula e eu uso uma error function para poder interceptar o erro. Eu segui a documentação da Google sobre ler e gravar registro no banco de dados. Então, o que acontece? Eu vou deixar esse link para vocês estarem lendo. Leiam a documentação. A documentação está bem completa. Então, existe aqui uma referência a um banco de dados, uma referência. Ele te mostra que usa o nome da collection e usa um ID seu para estar inserindo no banco e usa o método set. O set monta um objeto JSON, como eu montei lá, e ele monta o nome dos campos dentro desse objeto JSON. E ele usa uma function para poder interceptar o erro. Eu não usei uma function, eu usei uma error function, porque se eu usar function daquele jeito, então se eu vier aqui, como a documentação me propôs usar function, aí eu tenho que ter um entendimento bom de JavaScript para me saber porque enquanto que eu vou usar error function e quando que eu vou usar function. Mas se eu usar function aqui no meu projeto, a function não deixa o reconhecimento do diz. Então não consigo interceptar nada que existe dentro da classe. Porque toda function em JavaScript se comporta como um novo objeto. E esse novo objeto fala para o objeto anterior que chamou ele que ele não se importa com nada que esse objeto tenha. Então tudo que existe dentro da function é só da function e o objeto anterior não consigo ter acesso a nada do objeto anterior. É como se ele fosse um país separado dentro de uma cidade. Eu não consigo ter acesso, tenho restrições. E para mim conseguir ter acesso aos métodos que estão fora da minha function, aí eu não uso function, eu uso error function. Error function é simplesmente eu esconder o nome function e eu uso só os parênteses como parâmetro e uso essa setinha, um igual com um sinal de maior e as chaves. Isso é uma error function. E aí eu acesso a error function, eu intercepto o erro. Se existir o erro, eu mostro o erro no console. E se não existir o erro, eu digo para o usuário que o cadastro foi feito com sucesso. E aí sim, eu dou um dias.props, alterar página e chama a página de login para mim estar efetuando o login para o meu sistema, porque eu não vou deixar a pessoa cadastrar e já acessar a aplicação. Ele chama o login para comprovar que o cara mesmo ele sabe o usuário e senha, e depois a gente pode colocar uma metodologia nesse login para poder estar recuperando senha caso dê errado, né? Uma verificação por e-mail, uma verificação por celular. Aí você pode estar usando API para poder estar enviando mensagem. A questão é esse sistema pode evoluir bastante. Estou pensando em fazer outros portfólios evoluindo esse mesmo sistema e a gente pode falar de bastante coisa aí no futuro. Aqui termina o que eu preciso fazer com o cadastro. No momento eu preciso só dessas informações básicas aqui, que eu julguei pertinentes, para estar fazendo o nosso chat funcionar. Uma vez que ele chama a tela de login, então o que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar o dias.props alterar página. Quem que é o alterar página? É um parâmetro
que chama a função alterar página do nosso app. A nossa função de alterar página vai simplesmente setar o estado com o nome da página que a gente passa. E se a página atual for login, ele chama o componente login. Se for chat, chama o componente chat. E se não for nenhuma delas, chama o nosso componente de cadastro. Mexendo na nossa tela de login, aqui vai ficar um pouco mais complexo, porque eu tenho que fazer algumas modificações para esse login funcionar. Mas, basicamente, estamos acessando o nosso handler alterar página. Quem está chamando ele são os nossos botões, handler alterar página, do onClick. Cada botão tem o seu identificador, o seu ID. Então, temos o botão acessar e o botão cadastrar. E dentro da função handler alterar página, a gente recebe um event e através do target a gente consegue acessar as propriedades de quem chamou essa função de handler alterar página. Então eu estou validando se é o botão acessar ou se é o botão cadastrar. Aqui em cima eu criei duas variáveis, uma VF usuário e uma outra VF senha, que acessa via JavaScript puro. Aqui eu volto a enfatizar a importância de você entender o DOM manipulado pelo JavaScript puro. Mas basicamente eu estou indo no document, acessando via getElementById, o inUsuário pegando o valor dele. O inUsuário é um edit, tá aqui, inUsuário. E existe outro edit aqui com ID em senha. E estou jogando dentro das variáveis esse valor. Se for o btn acessar que clicar no evento, então eu verifico se o usuário e a senha estão preenchidos. Se eles estiverem preenchidos, eu chamo o método dias validar login, passando VF usuário e VF senha para ele fazer o procedimento para mim para verificar o usuário. Caso seja btn cadastrar, ele simplesmente vai chamar das props, das propriedades do objeto que foi chamado pelo app, login. Então, ele acessa o método alterar página que eu passei lá pelo app. E eu troco a página, eu vou para a página de cadastro. Entrando no método validar login é que a coisa fica legal. Então, o que eu fiz aqui? Para mim não ficar chamando esse cara desse tamanho toda vez, eu coloquei ele dentro de uma variável chamada root usuário. Mas eu estou simplesmente acessando as propriedades, o Firebase que foi passado por parâmetro aqui no componente login. Estou acessando o banco de dados, a referência e estou acessando explicitamente o nó filho chamado usuários. Aí existe uma forma específica de fazer pesquisa no NoSQL. No banco de dados NoSQL. No SQL normal, se eu tivesse que fazer essa pesquisa, eu teria uma tabela chamada usuários e teria dois campos lá chamado usuário e senha. Aí se eu quisesse fazer esse select, eu fazia select asterisco from, where, quando, né? Quando o usuário for igual a tal e senha igual a tal. Aí eu poderia colocar um count no asterisco, ele iria me retornar 0 ou 1, e eu poderia, através desse retorno, brincar com isso. Então, se é 0 não tem esse usuário, se é 1 existe esse usuário. Aqui, para mim estar fazendo isso, eu acesso as funcionalidades da API, de ler e gravar registros, e ele me mostra. Aqui eu vou deixar esse link aqui para vocês, tá? Então, quase todos os vídeos vai ter os links de consulta. Então, eu preciso que vocês leiam. Estou enfatizando isso porque eu não acredito que pegando na mão de vocês vão aprender alguma coisa. Eu espero que vocês sejam independentes o máximo possível para correr atrás da informação. Então, aqui tem o método once e existe um vídeo da própria
Firebase mostrando como fazer joins, né? Então ele dá um exemplo em SQL e dá um exemplo dentro do NoSQL como você faria esses joins. Caso eu quisesse fazer joins aqui, eu teria que fazer uma pesquisa primeiro no usuário e do resultado da pesquisa eu faria uma pesquisa na senha, para ver se a senha está correta. O Firebase não indica fazer isso, ele requer uma consulta só, uma query só, com o resultado que você queira. E aí, o que eles indicam no vídeo? Eu criei no meu banco de dados senha e usuário. No caso, o meu usuário é o número de telefone que mais na frente será usado como ID, identificador desse usuário no meu banco de dados, para me saber se ele está digitando alguma mensagem, se ele está conversando com alguém, quem são os grupos de usuário dessa pessoa e a senha. Para mim conseguir fazer uma pesquisa só, eles indicam no vídeo colocar as informações que eu quero agrupar já agrupadas em um campo novo. Então eu criei um campo chamado Access, ou acesso, né, abreviação de acesso, e coloquei o telefone, underline, a senha. Então quando a pessoa digitar usuário e senha, ele já concatena para mim usuário e senha, que vai ser número de telefone e senha. E aí eu tenho que passar order by, que eu quero que ordene essa pesquisa pelo campo acesso, access, quando equal to, né, esse acesso foi igual ao usuário underline senha que eu estou passando. Ele vai fazer um once, uma pesquisa só, não vai ficar fazendo loop, verificando se houve alteração. Ele só vai uma vez no banco e traz a informação, seja ela qual for. E o que voltar do value vai ser jogado dentro de snap, que também é uma AR function. Eu só ocultei os parênteses, eu também posso ocultar os parênteses. E aqui dentro eu estou verificando se o valor desse snap é diferente de null. Porque caso esse usuário não exista no banco de dados, ele me traz null. Então eu não estou fazendo nada quando ele não me traz null, ele só ignora. Se for diferente de null, eu verifico se esse resultado é um array. Se for um array, eu acesso esse objeto de uma forma. Se não for um array, eu acesso ele de outra forma, porque ele vem para mim como objeto. Ele não vem para mim como array. Eu vou mostrar isso aqui acontecendo para vocês. Nesse objeto de ID2, ele me traz como objeto. Então, se eu pesquisar ele, vejam que ele me trouxe uma chaves, um código, 2 pontos, outra chave, que seria um subobjeto dentro do ID2. Mas se eu... Então, isso aqui é o resultado que ele me trouxe, que é um objeto. Mas se eu pesquisar o meu primeiro registro, ele me traz ele como um array de objetos. Olha lá. É só o snap. Vou arrumar aqui para mostrar o snap completo. Então, vamos lá novamente. Eu fiz alguns testes aqui, ele estava me trazendo um array de objeto, mas agora ele já está me trazendo como objeto. Então, eu não consegui interceptar o porquê que às vezes ele traz como array de objetos e às vezes ele traz como objeto. Eu sei que eu fui fazendo os testes e como hora ele estava me trazendo como array e como hora ele estava me trazendo como objeto, eu tratei o login para ele tratar isso para mim. Mas basicamente, quando ele me traz como array, eu faço um for que vai até o tamanho desse array
Então eu verifico se a primeira posição é null, se ela for diferente de null ele entra dentro do array. E se ele entrou dentro do array é porque ele trouxe para mim, ele encontrou esse registro no banco de dados. E aí eu deixo ele acessar a página dis.props, que é o chat em si. Se não, se for um objeto, aí eu tenho que fazer de uma outra forma. Então eu crio uma variável que vai percorrer o objeto. Primeiro de tudo eu tenho que fazer um stringify, que ele vai ler o que vem aqui dentro de snapval, e quando ele vem como objeto, ele vem dessa forma aqui. Object, object. E aí eu preciso, através do stringify, transformar ele em JSON. E o parse, o stringify vai transformar num texto, tá em JSON, mas é um texto. E o parse vai pegar esse texto e transformar ele em um objeto JSON. Eu jogo ele dentro de uma variável obj. E aqui eu percorro o obj, então subobj para obj. E eu verifico se esse subobj existe, é um filho ou existe algum subobjeto dentro de obj. Se ele encontrar algum subobjeto que não é que é um outro JSON lá dentro, ou um array, eu verifico se o tipo desse subobj é um objeto, que já seria um array ou um outro objeto JSON. E verificando que ele é um obj, eu faço algo mais avançado, que eu pego o campo telefone e verifico se é igual ao usuário que foi passado. Se for igual, aí eu deixo ele acessar o meu sistema, alterar página para chat. E aqui a gente finaliza a parte de login.